Olá, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui mais um dia. Estamos no 22º dia do nosso propósito. Tem sido uma bênção para a glória de Deus. Nós estamos caminhando, para a presença do Senhor. O nome do livro é Caminho para a Presença do Senhor. Rumo à intimidade com Deus. Já estamos na semana 5 e estamos no segundo dia da semana 5, que tem como título Uma Nova Geração para Refletir a Glória de Deus. Nós vimos o que é justo, Nós vimos no dia anterior sobre justiça. O que é justo para nós, O que seria? Qual a justiça que nós queremos? E nós vamos ver hoje vingança, a armadilha. Vamos ver o que isso significa. Abre sua Bíblia aí junto comigo em Romanos 12, versículo 17. Romanos 12, 17. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Olha só, as pessoas têm que ver em nós que somos honestos, que nós não pagamos o mal com o mal, e sim, nós pagamos o mal com o bem. Não perdoar uma ofensa é como acreditar que alguém nos deve algo. Quando outra pessoa nos ofende, costumamos sentir que ela está em dívida conosco ou que nos deve alguma coisa. Verdade. Nosso sistema judiciário existe para vingar as partes prejudicadas ou ofendidas. Processos judiciais resultam de pessoas tentando satisfazer suas dívidas. Quando uma pessoa foi ofendida por outra, a justiça humana diz: ela vai ser julgada pelo que ela fez e pagará a penalidade se for declarada culpada. Esse não é o caminho da retidão. Em Romanos 12, 19 diz assim: Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Difícil demais. Difícil demais. Mas quando nós estamos caminhando com Deus, quando nós estamos caminhando com o Espírito Santo, deixando o Espírito Santo agir sobre nós, nós conseguimos fazer, porque o Senhor não dá nada para nós que nós não consigamos fazer. Não é justo que nós, como filhos de Deus, nos vinguemos, porque nós vamos querer a nossa própria justiça. E a nossa própria justiça não é justa. Pelo contrário, ela tem um olhar egoísta. Um olhar que só vai olhar para dentro de nós e entender o quê? Ele me fez algo, ele me feriu, ele tirou algo de mim. Mas a justiça de Deus tem um olhar muito além. Tem um olhar significativo de que o Senhor, não estou falando que o Senhor vai, como que eu posso dizer? O Senhor vai anular o pecado que ele fez ou até mesmo aquilo que ele fez para você. Não, não é isso. Mas o Senhor vai ter uma visão mais ampla. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer assim, aquela pessoa que abusa de outra pessoa, no sentido, vamos dizer que ela pratica o mal, com crianças, tá? Ela pratica pedofilia, tá? O que eu tô querendo dizer aqui?
que normalmente essa pessoa que pratica pedofilia, isso já aconteceu na vida dela quando ela era criança. Ela passou por algum tipo de abuso na infância. Por isso que ela acaba fazendo aquilo que aconteceu com ela, tá? Normalmente. A, a pessoa espanca a criança, vamos dizer assim. Cresceu e espanca a criança. Normalmente, esse adulto foi uma criança espancada, tá? Tô só dando alguns exemplos de coisas muito tenebrosas, né? Coisas muito fortes que normalmente nós, pessoas, né, tem a tendência de que pré-julgar e mandar para o inferno. Nós temos essa tendência. Esse tipo de pessoa a gente não é muito fácil de perdoar, tá? Não é. Normalmente essas pessoas são pré-julgadas e elas são o quê? Mal entendidas. E aí elas são mandadas. Não, ela tem que pagar. Ela cometeu um crime horrível. Como que ela pode fazer uma coisa dessa com crianças? Né? A gente sabe, de fato, não estou aqui falando que o que ela fez é algo de se passar a mão, é algo de ficar tudo normalzinho com ela. Não é isso. Estou querendo dizer que o Senhor não olha só o, o conteúdo ali, né? Aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo julgado. Não. O Senhor vai lá no passado dela, o Senhor vai lá no futuro dela, o Senhor dá N voltas. O Senhor olha para a pessoa que foi ofendida, o Senhor olha para a pessoa que ofendeu. Isso porque eu estou falando de algo muito pesado. Mas nas pequenas coisas também é o que o Senhor faz conosco. Por isso que nós só conseguimos depositar amor sobre esse tipo de pessoa quando nós temos o Senhor Jesus no nosso coração. Quando o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Porque senão nós não conseguimos depositar amor. Pelo contrário, a tendência é odiar cada vez mais. A tendência é que eu sei disso. E eu conheço pessoas que passaram por esse processo. E assim, glória a Deus, conseguiram superar isso. E tem muitas coisas. Desculpa. Tem muitas coisas que são complicadas de perdoar. Só através do Senhor. Só com a ajuda do Senhor que nós temos, entre aspas, tá? Entre aspas, essa disposição, essa facilidade, bem entre aspas. Porque se a gente não deixa o Espírito Santo fazer, a gente não consegue. Continuando aqui. Desejamos vingança e ficamos à espreita de uma oportunidade de executá-la. Negamos o perdão até que a dívida seja paga e estejamos satisfeitos, determinando por conta própria o que é aceitável como compensação. Quando procuramos corrigir o mal que nos foi feito, nos colocamos como juízes. Deus é o justo juiz. Ele pagará de acordo com a justiça. Se alguém fez o mal e se arrepender verdadeiramente, a obra de Jesus no Calvário apaga a dívida. Tá aí algo que a gente não quer aceitar também. Se uma pessoa dessa, que sempre praticou mal, e ela se arrepender dos seus pecados, pedir perdão ao Senhor Jesus e se converter dos maus caminhos, o Senhor Jesus morreu na cruz por elas também. Mas
nós achamos o quê? Ah, mas fui eu a pessoa ofendida, não foi Jesus, então ele tem que pagar. Ele vai pagar tudo o que foi feito aqui, certo? Mas o que acontece? Ele não vai ficar com esse peso mais. Porque o Senhor Jesus vai estar o quê? Purificando a vida dele, limpando de todo o coração. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque nós sentenciamos essa pessoa à morte. Nós sentenciamos essa pessoa a ficar fora do reino dos céus, né? A ficar fora dos céus. A gente sentencia ela, não, ela vai para o inferno. Ela não vai para o céu de jeito nenhum. Mas aí a gente esquece que Jesus foi o quê? O maior ofendido foi Jesus. Por tudo que foi feito, por tudo que aconteceu com ele lá na cruz do Calvário. Até mesmo antes da cruz do Calvário, né? Tá? Porque todos nós cometemos ofensas contra o Senhor. Jesus era a vítima, Jesus era inocente, Jesus era puro, perfeito. Ele não tinha culpa, ao passo que cada um de nós havíamos pecado e estávamos de maneira justa condenando Jesus à morte. E a gente achava que o quê? Estávamos cometendo justiça, não é assim que o povo achava lá na época? Estava o quê? Cometendo justiça. Mas o que aconteceu? Cada um de nós quebrou as leis de Deus. Eu quebrei as leis de Deus. Todos nós quebramos a lei de Deus todos os dias, né? Nós o que esquecemos as leis do Senhor, que precisa estar o que? Firmes e fortes no nosso coração, que é o que é a palavra de Deus. É a única que tem a lei de Deus. E que ela transcende qualquer lei da terra, qualquer coisinha da terra. Em primeiro lugar está o Senhor Deus. Depois, abaixo está as leis da terra. Se eu não estou vivendo conforme as leis de Deus, e se eu estou praticando as leis da terra que vai contra as leis de Deus, eu estou pecando. Tá? Se a justiça fosse feita, todos nós mereceríamos a morte nas mãos da mais suprema corte do universo. Então pensa aí um pouquinho, dá aquela pensada, reflete aí o que nós temos feito. Nós estamos querendo ser Deus. Muitas vezes a gente quer ser Deus. Ainda mais quando a gente ouve aqueles noticiários bem da hora, né? Bem da hora. Ah, o homem matou a mulher a facadas. Aí a gente já vai pro inferno. Ah, um homem desse. Ai, meu Deus, não acredito. Ah, o homem traiu a esposa, ou a mulher traiu o marido. Vai pro inferno. Não, esse casamento aí nunca mais. A gente sentencia as pessoas. A gente julga as pessoas. Isso é julgar, tá? Muitas vezes a gente acha que exortar alguém, ir lá e falar a respeito do erro que a pessoa está cometendo, a gente está fazendo um julgamento. Não, é diferente. Você ir lá e buscar ajudar a pessoa, exortar em amor, né? Mudar o modo dela ver as coisas. É diferente. Isso não quer dizer que você está julgando a pessoa. Agora, quando você olha um erro e já manda a pessoa pro inferno e já fala assim, isso aí não tem jeito não. Isso aí vai morrer lá com o diabo e os anjos. Não tem jeito. Isso é julgamento. Isso sim é julgamento. E isso sim é você tá mandando a pessoa o quê? Pro inferno, mandando a pessoa morrer no lago de fogo e enxofre. Quem só pode fazer isso é o Senhor. Você não fez nada para provocar a ofensa que sofreu nas mãos de outros. Mas se você fizer um paralelo entre o que lhe foi feito, as coisas pelas quais foi perdoado,
Não existe comparação. Isso não altera em nada a dívida que você tinha. Se você se sente enganado, é porque perdeu de vista a misericórdia que lhe foi concedida. Que está querendo dizer aqui a respeito de você e Jesus, de mim e Jesus, né? O que o Senhor depositou lá na cruz do Calvário para pagar a minha dívida é muito maior do que o que eu tenho sentido a respeito das pessoas que me ofendem, das pessoas que fizeram algo contra mim. E aí eu fico mandando as pessoas, pré-julgando as pessoas, mandando as pessoas para o inferno, pré-julgando as pessoas para o inferno. Eu estou querendo fazer o trabalho de Deus, sendo que Ele, como Deus maior do que eu, perdoa esse tipo de situação, perdoou os meus pecados, perdoou os pecados da pessoa, né? Ainda que ela não tenha se arrependido, mas já foi derramado perdão sobre a vida dela. Basta ela querer aceitar o perdão e querer aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Mas o ápice, o plano de salvação, ele já foi consumado lá na cruz do Calvário e na ressurreição, certo? O Senhor não vai morrer de novo, ele já morreu. O que a gente tem que entender é isso, o Senhor já morreu por mim e por você. Mas a graça vem e superabunda no meio de tanto erro, de tanto pecado. E aí a gente se rende. E é isso que acontece. Mas aí eu fico olhando para as ofensas que as pessoas fizeram para mim e eu acho que eu sou mais especial do que elas e eu não sou. Eu posso sim ter cometido pecados diferentes do que elas, mas tudo termina no amor de Cristo por nós. Por isso que eu falo, quando a gente olhar as pessoas, a gente o quê? Ver Cristo primeiro. Veja Cristo primeiro. Veja o que Jesus fez para salvar a vida dessa pessoa, o quanto ela é valiosa. Não importa o que ela faça, o que ela fez, não, isso não tem importância. Por isso que a gente não deve ficar o quê? Guardando esse tipo de rancor. E a gente sabe que quando a coisa é muito mais profunda, a gente tem que trabalhar isso diante do Senhor, juntamente com o Espírito Santo, para que isso rompa na nossa vida, para que isso seja entregue totalmente de verdade. Não é algo fácil, não estou falando que seja fácil, mas também não é algo impossível. Porque se fosse algo impossível, o Senhor faria por nós. Mas Ele só faz isso em nós quando nós damos o lugar, quando nós deixamos Ele agir em nós, para que através de nós Ele possa agir na vida de outras pessoas. Glória a Deus. Sob a aliança do Antigo Testamento, se você cometesse uma transgressão contra mim, eu teria direito legal de ser compensado. A lei reinava de modo supremo. Jesus teve de morrer para nos libertar. Veja como ele se dirige aos crentes da nova aliança. Mateus 5, versos de 38 a 42. A lei de Moisés diz: se um homem arrancar o olho de um outro, deve pagar com seu próprio olho. Se um dente for arrancado, que seja arrancado da mesma forma o dente daquele que o fez. Porém, eu digo, não resistam ao perverso. Se lhe baterem na face direita, apresente a outra também. Se você for levado ao tribunal e lhe tomarem a túnica, dê a eles também a capa. Se um soldado exigir que você carregue a mochila dele por 1 quilômetro, carregue-a por 2 quilômetros. Dê àqueles que lhe pedem e não fuja daqueles que querem tomar emprestado de você.
Viu só como é importante isso? Jesus elimina qualquer zona cinzenta que justifique guardarmos rancor. Ele já corta o mal, ó, pela raiz. Ele fala assim, ele corta não, ele arranca a raiz mesmo. Porque ele fala o quê? Não fique aí guardando essas coisas. Não fique aí se sentindo vitimizado. É, é, sabe? Isso não é de Deus, irmãos. Ficar aí sendo consumido pelas pessoas que te ofenderam. Não, isso não é do Senhor. O Senhor não quer isso para nós, pelo contrário, o Senhor quer que nós cresçamos, amadureçamos, ao ponto de viver o verdadeiro cristianismo. Ao ponto, de fato, nós o que? Dar outra face, ao ponto de levar e carregar a mochila do outro. Uma milha, não, duas, vai 2 quilômetros, 3 quilômetros. Não fugir de quem quer tomar emprestado de você. Entende isso? Isso é muito importante. Na verdade, ele diz que devemos nos distanciar tanto da ideia de vingança a ponto de nos abrirmos para a possibilidade de se aproveitarem de nós outra vez. Já pensou nisso? Ele está dizendo o seguinte: olha, não fica aí se guardando. Deixa que eu vou cuidar, eu vou trabalhar. Mas se a pessoa precisar de você, dê novamente. Quer ver? Tá lá em Romanos, que nós lemos. Ó, Romanos 12. Olha só o que fala aqui nos versículos antes. Espera aí que eu vou voltar aqui. Aqui, ó. Minha é vingança, né? O versículo 20 fala assim: pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dele de beber. Entendeu? Porque a pessoa que te fez mal, ela acaba sendo teu inimigo, certo? Pessoa que roubou de você, a pessoa que tirou a vida de alguém, ela acaba se tornando seu inimigo. Mas o que é para você fazer? É para você abençoar a vida dela, não é para você amaldiçoar. É para você fazer o papel de cristão, de pequeno Cristo na vida daquela pessoa. Uma vez, minha mãe já contou isso várias vezes, mas então eu posso contar, porque ela conta. O que aconteceu? Ela trabalhava como vendedora de Yakult e funcionava assim, não sei como funciona hoje, mas funcionava da seguinte maneira. Você foi assaltado, você paga o, o, o roubo. O roubo é sua responsabilidade, você tem que arcar com o roubo, certo? E minha mãe sempre vendeu muito bem Yakult, na época vendia horrores, e assim, então acabava andando muito com dinheiro na rua. E o que aconteceu? Minha mãe foi assaltada. Infelizmente, ela sofreu um assalto. E o que a minha mãe fez? Minha mãe passou a orar pelo bandido. Minha mãe passou a abençoar o bandido, a orar pelo bandido, ao ponto de comprar uma Bíblia e entregar para o bandido. Porque ela via o bandido quase todo dia. Ela viu o bandido na rua. E ela não fez nenhuma denúncia. Arcou com as consequências, mas ela fazia isso. A gente achava assim, como assim? Né? Até o próprio bandido ficou assim, como assim? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Significa o quê? Que ele vai ficar assim, como assim? Eu fiz um mal para essa pessoa. Eu roubei ela. Eu fiz qualquer trem com ela. E ela tá me abençoando, é isso mesmo? Ela tá me dando. Ela tá cuidando de mim. E esse menino, para a glória de Deus, ele aceitou Jesus Cristo. Minha mãe foi, deu a Bíblia. Eu lembro que instruía ele em algumas nas dúvidas dele.
né? Não lembro muito detalhes assim, mas porque ela contando, foi uma experiência da minha mãe, não minha. Mas é algo de ficar chocado, assim, porque é o que o Senhor deseja de nós. Isso é ser cristão verdadeiro. Minha mãe não cobrou nada dele, minha mãe não mandou ele pagar a dívida, minha mãe não não tô falando que nós não devamos, tá? A, a, a fazer, né, os boletins de ocorrência, esse tipo de coisa, mas minha mãe não fez boletim de ocorrência porque era um bandido que estava ali sempre. E se de repente ela fizesse, ela ficou pensando, né, em coisas piores. Então ela deixou, tipo assim, é, por normal, né? Vamos dizer assim. Mas o que acontecia? Toda vez que a minha mãe encontrava com ele, minha mãe orava por ele. E muitas vezes o que acontecia? Ele saía para assaltar alguém, ele saía para fazer algum mal contra alguém, ele voltava no meio do caminho. Ele não seguia em frente porque ele via minha mãe. E lógico, antes de ver minha mãe, ele via Cristo na minha mãe. Certo? Então é isso que essa palavra está querendo dizer. Que nós não devemos ficar esperando a justiça humana, porque a justiça humana é falha. A justiça humana não não nos ajuda em nada. Pelo contrário, muitas vezes até atrapalha. Mas que nós precisamos fazer as coisas da maneira certa, da maneira como o Senhor deseja. E aí sim, nós vamos é, surpreender outras pessoas, que elas vão ver Cristo nas nossas atitudes. Então, quando procuramos corrigir o mal que nos foi feito, nos colocamos como juízes. Precisamos abrir espaço e dar lugar ao Senhor, o justo juiz. Ele recompensa retamente. Somente ele vinga com justiça. Ao longo do caminho para a sua presença, podemos descansar a certeza de que Deus é o nosso justo e reto juiz. A vingança pertence somente ao Senhor. Ela nunca é nossa. Não adianta. Se não houve transformação, né? Porque a justiça do Senhor traz transformação à vida das pessoas. Eu sempre lembro daquele filme A Cabana. É muito top. E o perdão que Mackenzie deposita na vida daquele assassino, né, de crianças é maravilhoso. Por quê? No filme não fala, mas no livro fala que o que aconteceu? Mackenzie voltou, né? Que ele estava em coma, ele volta. E aí ele faz toda a trajetória e encontra o corpo da filha. E aí encontra o assassino da filha. E com isso, ele começa o trabalho de fato de perdão, né? E aí ele começa o quê? A levar amor àquela pessoa, aquele homem. E ele passa a amar aquele homem de uma maneira especial. Entende? E então é isso que o Senhor faz, transforma a vida das pessoas. Então vamos aqui, ó, removendo barreiras. Toda vez que alguém nos faz mal, nossa inclinação natural é atacar verbalmente e reivindicar. Nós queremos, né, colocar, nós atacamos. Você foi ofendido recentemente? Qual foi a sua reação? Como você pôde devolver o mal que lhe foi feito com amor e bondade? Essa é a maneira de agir que, em geral, surpreende os outros e testifica sobre Cristo. E aí, você foi ofendido? Você retrucou? Você debateu? Você chorou? Você, né? Mas e aí, o que você fez? Qual foi a sua reação? O que você fez? Você
depositou amor, bondade, porque é assim que o Senhor quer, que nós paguemos o mal com o bem, que nós deixemos a vingança nas mãos do Senhor, sobre a justiça do Senhor. E aí entra de novo, o que é justo, né? Minha justiça é justa? Não. Eu quero já mandar logo para aquele lugar, né? E eu acredito que muitos aqui também fica se sentindo super ofendido, chora, chora, chora. Mas o Senhor tem trabalhado isso em mim e eu tenho pedido a Deus que eu não quero ficar sofrendo. Sofrendo, isso atrasa a nossa vida. E a gente não rompe, a gente estagna. A gente fica ali naquele sentimento, naquela coisa e nada acontece. Só acontece depois que a gente libera perdão e depois que a gente começa a agir conforme a vontade do Senhor. Então vamos orar e entregar na mão do Senhor, que é o único que pode transformar, mudar, renovar os nossos corações. Pai Celestial, ó Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações abertos, querendo, ó Pai, entregar todas as ofensas, tudo aquilo que foi feito a nós, e até mesmo através de nós, porque nós também ofendemos as pessoas. Muitas vezes a gente nem sabe. Mas eu sei que Jesus era inocente. Jesus era verdadeiramente inocente. Mas ele morreu pelos meus pecados, ele morreu por mim, ele morreu por todos nós, Senhor. E muito obrigada, Pai, por pagar a minha dívida. Muito obrigada, Jesus, por pagar, por se entregar na cruz por mim. Uma dívida que eu não conseguiria pagar, uma dívida que ninguém aqui pagaria. Mas o Senhor Jesus fez isso por mim e por todos nós. Neste mundo tão horrível, neste mundo que de fato todos nós deveria ser jogado assim no fogo do inferno. Essa é a verdade. Se fosse através da minha justiça, seria essa a verdade. Porque ninguém aqui é mais bonzinho que outro. Nós somos maus, ó Deus. Nós fomos criados com a natureza pecaminosa e o Senhor sabe disso, o Senhor sempre soube disso. Mas o teu amor supera qualquer coisa, qualquer situação. E eu te louvo, Pai, por isso. Eu te louvo porque o Senhor não enxerga os nossos pecados quando nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. Não, o Senhor não fica. O Senhor olha Jesus. O Senhor olha Jesus nas nossas vidas. Este mundo, de fato, é muito tentador reivindicar todos os modos, tudo que eu me sinto, me faria sentir melhor. Poderia falar, fulano me beliscou, cicrano me bateu. Eu poderia ficar aqui, ó Deus, murmurando, poderia ficar aqui chorando, poderia sim, mas não é isso a intenção, porque eu não quero, Deus, viver dessa maneira. E eu tenho certeza que ninguém aqui deseja, Pai, ficar vivendo isso, vivendo do passado, vivendo dessas coisas. Tu, ó Pai, o Senhor nos liberta deste mundo, do sistema deste mundo. O Senhor nos faz diferente. Só o Senhor pode fazer isso. Então, Senhor, eu quero renunciar a qualquer tendência ou atitude vingativa. Eu quero renunciar isso que estiver dentro do meu coração, porque eu quero ser diferente. Tudo é diferente com o Senhor e eu quero ser diferente. Eu quero transbordar Cristo na minha vida. Que todos aqui queiram transbordar Cristo, que todos aqui queiram viver Cristo, caráter cristão. De fato, ó Deus, ao ponto de se um inimigo estiver com fome, eu possa dar-lhe de comer e de beber. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja comigo. E eu me proponho a guardar, ó Deus, meu coração. Guarda o meu coração, Senhor.
Blinda o meu coração com esse tipo de atitude. E tudo, ó Deus, relacionado à vingança, eu abro mão e eu coloco diante do Senhor. Tudo, ó Deus, porque o Senhor sabe que o quanto isso já tem sido trabalhado no meu coração, na minha vida. O Senhor sabe disso, o quanto eu maquinava o mal, o quanto eu era vingativa. Que glória a Deus, o Senhor me mudou, o Senhor tem me mudado todos os dias. O Senhor sabe o quanto eu tenho dificuldade, tinha, porque hoje eu não tenho mais dificuldade de liberar perdão, porque o Senhor está comigo. Mas isso fazia parte da minha natureza, do meu temperamento, de guardar rancor, de ficar ali remoendo aquilo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu consigo me desprender mais. E sempre junto com o Senhor comigo. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Espírito Santo. Como eu te agradeço. Que hoje pode ser diferente. Hoje tudo pode ser diferente. Tudo é diferente. Aleluia. Obrigada pela tua promessa de recompensar os retos. Obrigada porque o Senhor está comigo. Obrigada porque o Senhor está com cada um de nós. Obrigada porque o Senhor se faz presente. Obrigada, Espírito Santo, porque eu sou prova de que é possível, sim, ter uma transformação, ter cura na alma. Eu sei o quanto eu poderia estar com depressão, chorosa, porque eu já sou chorosa por natureza. E o Senhor sabe disso. Mas o quanto isso poderia estar afetando o meu íntimo, o meu coração, com tantas mágoas. Sabe, aquela coisa pesada dentro do coração. Eu poderia estar carregando. Mas eu decidi entregar para o Senhor. E eu sei o quanto isso é possível. Para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Para todo aquele que deseja uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. E luz para o caminho hoje, né? Ele deixa aqui 1 João, capítulo 1 e capítulo 2. Hoje são 2 capítulos. Então, que Deus abençoe ricamente e vamos em frente, porque estamos rumo ao dia 23, para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigada. Continue aí conosco, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o link e que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, assim como nós estamos aqui ouvindo. Em nome de Jesus. Amém.